1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículos de 4 a 10, é o nosso tema, a nossa perícope desta noite, nosso tempo de estudo da palavra. Começamos no início desse mês, há 2 domingos atrás, a olhar para essa carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Quando nós estudamos esta carta, e os irmãos naturalmente percebem que mudou um pouquinho a forma do sermão, e nós, para estudar uma carta, como nós chamamos de Lex Continuus, nós precisamos um pouco mais de tempo e um pouco mais de apresentação daquilo que o próprio texto nos diz. Pastor Hernandes Dias Lopes diz que a gente tem que ler a palavra, explicar a palavra e aplicar a palavra. Esses são os 3 requisitos para se aprender sobre as Escrituras. E quando nós lemos a palavra, explicamos e entendemos e aplicamos na nossa vida, Deus transforma a nossa vida a cada dia e nos conduz de tal maneira a vivenciar os seus princípios. Então, começamos com a introdução, vendo como Deus conduziu o apóstolo Paulo e a sua equipe, formada por Silvano e Timóteo, até Tessalônica, as primeiras igrejas organizadas na Europa, e como Deus ali usou aquela equipe para expandir o reino de Deus. Foi fácil? Não. Na primeira cidade onde eles evangelizaram, Filipe, eles foram presos, apanharam, foram surrados drasticamente, mas na prisão em alta madrugada estavam adorando a Deus, porque reconheceram que o sofrimento era para a glória de Deus, eles estavam engrandecendo o nome do Senhor. Daí foram perseguidos, passaram a Tessalônica, que é a igreja de estudo dessa carta, e ali, em 3 sábados, eles celebraram a vitória de Cristo na cruz, pela pregação do Evangelho. Muitas pessoas se converteram, menos judeus, poucos judeus, mas muitos gregos, muitas mulheres, nobres daquela cidade, foram perseguidos e seguiram a segunda viagem missionária. Quando Paulo chega em Corinto, antes em Atenas, ele manda Timóteo para Tessalônica para saber como estavam aqueles irmãos. Por causa do cuidado dele, ele tinha uma preocupação com aquela igreja, como estavam eles se desenvolvendo em meio às perseguições. Mas então, quando Timóteo chega em Corinto, onde Paulo já estava, dar as notícias, e Paulo então escreve esta carta de volta aos Tessalonicenses. E então, nós vimos no domingo passado, então, que Paulo começa orando, depois de dizer as credenciais daquela igreja, deles como equipe, ele ora por aquela igreja, reconhecendo que aquela igreja tem sido uma igreja de trabalho consequente da sua fé, operosidade da fé. Tem mostrado, aquela igreja demonstrou também, Paulo reconhece e apresenta diante de Deus em oração de gratidão, que aquela igreja, ela tem sido motivada pelo amor, a abnegação do amor, né? E ainda mais, ele reconhece que aquela igreja é uma igreja que persevera, tem sido perseverante na esperança no nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, estão firmes na esperança da volta de Jesus. Eles não, apesar de todas as lutas, eles não perderam o foco de que Jesus vai voltar e será a melhor vida que eles terão, assim como nós. É quando Cristo vier e nos levar para a glória, em nome de Jesus. E hoje nós prosseguimos com os versículos de 4 a 10. A palavra do Senhor então nos diz o seguinte: sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do nosso Senhor. Apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. E assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso,
mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Que Deus aplique a palavra em nossos corações. Amém. Obrigado, Pai, por esta palavra que o Senhor nos dá para a meditação nesta noite. Ensina-nos, ó Deus, fala conosco e nos ajuda, Senhor Deus, a viver essa palavra. Olhando para o exemplo do apóstolo Paulo, meu Deus, que ouviu do Senhor o evangelho, que ouviu do Senhor o chamado, e ele foi obediente, ele pregou as escrituras, ele falou do teu amor, ele não mediu esforços para propagar o amor do Senhor, e o mundo conheceu o evangelho, Deus, o mundo conheceu a salvação por meio de Jesus. Mas também, ó Deus, olhando para o exemplo daquela igreja, que ouvindo do apóstolo Paulo, que observando o seu exemplo, também se tornou um exemplo para a demais igreja, para a sua região. Que nós possamos, Pai de amor, como igreja em nosso tempo, ser uma igreja exemplar para aqueles que nos observam, para aqueles que estão conosco, para aqueles que haverão de chegar, para aqueles que o Senhor vai trazer para fazer parte dessa comunidade. Nós queremos, Pai amado, servir ao Senhor com um coração cheio de alegria, mesmo na hora das dificuldades. Mesmo na hora das dificuldades, sejam enfermidades, sejam perseguições, sejam necessidades. Que nós, como esta igreja, possamos não abandonar a fé, mas pelo contrário, firmados na esperança que é o Senhor Jesus, da sua vinda, possamos demonstrar um trabalho motivado pelo amor e pela fé, e assim possamos ver o mundo sendo transformado, o mundo ao nosso redor. Nos ajuda, Pai Santo, a viver esta palavra, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos usar o tema de hoje, impactados pelo exemplo. Impactados pelo exemplo vai nos conduzir a pensar sobre como não só Paulo foi o exemplo para a igreja dos Tessalonicenses, mas como os Tessalonicenses também foram um exemplo para as outras igrejas. E como nós também, nesses dias, podemos ser exemplos para aqueles que estão ao nosso redor. O texto que nós lemos, ele é cheio de ensinos, irmãos. Tem muita coisa boa nesse texto que nós precisamos, em um outro momento, avançar ainda mais no estudo desse texto. Mas precisamos pensar uma coisa: como o exemplo pode impactar a vida de alguém? Impactados pelo exemplo de Paulo e sua equipe, os tessalonicenses se tornam exemplos para outros, para outras igrejas, para outras pessoas, para outras cidades. No texto que nós lemos, quando Paulo cita Macedônia e Acaia, lá no primeiro domingo, nós vimos na introdução que são duas regiões da Grécia, duas grandes províncias da Grécia. Mas quando nós lemos que estes irmãos, com uma vida transformada, impactaram regiões distantes de si, haveremos de pensar também que hoje nós também podemos impactar regiões além de nós. Uma das coisas importantes que nós precisamos entender é que o exemplo, ele é construído no compartilhar da vida. Você já viu seu pai ou sua mãe orando a Deus? Você já foi visto pelos membros da sua família meditando nas Escrituras, conversando com Deus? Alguém que está próximo de você tem acompanhado sua vida a ponto de entender, isso é muito positivo na vida de fulano, eu quero para a minha vida. Como está a sua vida na prática do exemplo como cristão, como discípulo de Jesus? Vida na vida, esse é o modo como o apóstolo Paulo construiu exemplos. É como a igreja dos Tessalonicenses construiu exemplos. É como Jesus construiu a sua força discipular. E é como ele ainda o faz hoje.
É transmissão de vida, é alguém que transmite a nossa vida, a sua vida com Cristo. Não os seus defeitos, não os seus sonhos pessoais, não suas opiniões, suas teologias, suas filosofias, mas como nós nos conduzimos como filhos de Deus e como servos do Senhor. O exemplo, ele é construído vida na vida. Então, o que o texto nos diz? Começando pelo versículo 4, o apóstolo Paulo, ele vem dizer algo que é uma assertiva dele. Ele olhou para o que aquela igreja está fazendo e ele diz assim: sabemos que vocês são escolhidos por Deus. Sabemos que vocês são eleitos de Deus. Deus escolheu vocês, amados irmãos. Agora, por que Paulo disse isso? Porque Paulo entendeu que aqueles irmãos daquela igreja eram um povo eleito de Deus, por causa do Evangelho. Ele atrela a eleição daqueles irmãos ao Evangelho. O Evangelho de Jesus, o Evangelho proclamado pelo próprio Paulo, a eficácia desse Evangelho na vida das pessoas é que faz delas eleitas de Deus. É aquilo que transforma as pessoas em servos e em filhos amados de Deus. Quando Paulo faz essa afirmação, sabemos quem eu, Paulo, Timóteo e Silvano, nós sabemos que vocês são eleitos de Deus, são escolhidos de Deus, porque o fruto que vocês têm demonstrado mostra que vocês são escolhidos de Deus. Deus está usando você. Paulo está dizendo isso a uma jovem igreja, irmãos. Uma igreja, poderíamos dizer, uma igreja de novos convertidos. Não faz um ano em que ele esteve em Tessalônica, pregando o Evangelho. E aquela igreja está vivenciando o Evangelho que aprendeu com o seu mentor, aquele que lhe pregou o Evangelho. Então é importante nós entendermos que a eleição, ela é baseada no Evangelho. E o Evangelho de Cristo, ele diz, é para que todo aquele que nele crê. Para que todo aquele que nele crê. Então, no versículo 5, Paulo vai falar da eficácia do Evangelho. Agora, observa que o apóstolo Paulo vai dizer que quando ele pregou ali, quando ele estava ali semeando, ele diz, o nosso Evangelho. Esse sermão é interessante de acompanhamento na Escritura, que você precisa estar com a Bíblia, acompanhando a Bíblia, viu? Marcando. É diferente do temático, é diferente do sistemático que você vai buscando versículos em outros lugares. Nós queremos entender o que esse texto nos diz. Então, a eficácia do Evangelho, irmãos. Paulo está dizendo, no versículo 5, o nosso Evangelho. Porque Paulo diz o nosso Evangelho. Paulo está dizendo de algo que lhe é peculiar, que faz parte da sua própria vida. O nosso Evangelho, que nós vivemos como Evangelho. E então ele caracteriza a eficácia do Evangelho que ele pregou aos Tessalonicenses. Ele diz, esse Evangelho não é apenas palavra. O Evangelho de Jesus não é apenas palavras. Não são persuasões a respeito de ideias, não é um grupo de pessoas tentando convencer o outro a mudar de opinião ou a mudar de religião. Porque o Evangelho não é palavras apenas. E quando Paulo então ensina para aquela igreja, ou melhor, reconhece naquela igreja que o que ele ensinou ali não é apenas palavras ou não são apenas palavras, o Evangelho não é apenas palavras, ele vai mostrar que esse Evangelho impacta a vida de qualquer pessoa. Ele vai dizer, a vida de vocês foi transformada, porque o Evangelho que vocês receberam não foi apenas uma teoria humana. E ele diz que o Evangelho ele é eficaz porque ele também é poder. Essa palavra poder, que é dinamis, é a palavra que dá a ideia, a tradução de dinamite. Quando Paulo usa essa palavra, ele deixa muito clara que o Evangelho, ele destrói as nossas resistências a Deus. Quando o Evangelho é implantado em nosso coração, as nossas angústias, nossos pecados, nossas barreiras que se
colocam muitas vezes para não viver o projeto de Deus, elas são destruídas, são derribadas. O Evangelho, diz o apóstolo Paulo ali em Romanos, no capítulo 1, versículo 16, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho não é palavras, mas é poder, não é palavras apenas, mas é poder, é palavras do ponto de vista de que eu preciso ensinar, eu preciso proclamar, eu preciso dizer, não basta dizer assim, olha, eu não falo, mas eu vivo. Precisa falar, irmãos. Nós precisamos falar sobre o que Jesus fez e sobre o que Jesus faz. As pessoas não vão crer em Deus só observando a gente. Pode ser que alguém observando o seu bom procedimento pense assim, essa pessoa tem algo diferente. Eu vou saber o que é. E aí você vai precisar falar. Mas palavras são instrumentos que Deus usa para alcançar os corações. Mas o Evangelho não é apenas isto, é poder. É poder que transforma, é poder que salva. É poder que destrói as amarras que nos impedem de conhecer o verdadeiro poder de Deus. Mas ele vai dizer que a eficácia do poder, aliás, a eficácia do Evangelho também se manifesta porque é no Espírito Santo. Lembra o que aconteceu com aqueles discípulos de Jesus? Eles estavam em Troade, depois de tentarem ir para vários lugares, e Deus então diz para eles, passam para Macedônia. E Paulo diz assim, nós entendemos que foi o Espírito Santo que nos mostrou isso. E quando eles vão para a Macedônia, eles têm a certeza que estão sendo guiados pelo Espírito Santo. A proclamação do Evangelho e a eficácia do Evangelho, ela é possível, ela é real por causa da ação do Espírito Santo. Quando eu penso particularmente em mim, e eu tenho certeza que quando você pensa na sua vida, você vai compreender que as vitórias que você tem na sua luta contra o pecado, nenhuma delas é porque você é um sujeito bom. Nenhuma delas é porque você é um sujeito do bem. É uma garota, gente boa. Eu venço o pecado porque eu sou demais. Eu tenho força. Eu tenho poder. Eu venço o pecado é porque eu sou o mais bonito lá de casa. Os mais feios têm mais dificuldade de vencer o pecado. Não é por isso. Você só pode vencer o pecado se o Espírito Santo estiver atuando na sua vida. E ele atua mostrando o Evangelho para você. Sabe, quando o Espírito Santo abre os nossos olhos para entender uma porção das Escrituras de Deus, o Espírito Santo está nos mandando então viver essa porção dessas Escrituras. E quando nós vivemos aquilo que as Escrituras nos dá, nós experimentamos esse poder que transforma nosso ser. E além disso, essas palavras provenientes das Escrituras vão se tornar as nossas palavras de comunicação do Evangelho aos outros, porque essas palavras mudam a nossa vida. E então ele vai dizer ainda que é em plena convicção. O que é isso? Plena convicção, plena certeza. Você crer naquilo que a palavra diz, crer naquilo que o Evangelho diz. Jesus diz, crê no Senhor Jesus e serás salvo, diz o apóstolo Paulo lá em Atos, no capítulo 16, 31. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Isso é verdade ou mentira? É verdade? Você crê nisso mesmo? Se você tem plena convicção sobre aquilo que o Evangelho diz, então o Evangelho, ele passa a ser eficaz na sua vida, passa a transformar você. A palavra de Deus transforma a nossa vida quando nós temos plena convicção de que o que ela diz é vontade de Deus para a nossa vida, e então passamos a praticar. Você já ouviu alguém dizer, olhar um texto bíblico e dizer, não, eu não creio nessa passagem dessa maneira. Mas quando o Espírito Santo revela a sua vontade, nós não temos como não dizer isso, porque a plena convicção das Escrituras nos mostrará na nossa vivência o poder de Deus e como Ele age na nossa vida. O comentário bíblico Esperança
comentando esse texto, ele diz assim, olha, nenhum pregador pode fugir para dentro da sua pura doutrina, uma doutrina que o exima da responsabilidade de fazer com que este mesmo evangelho se torne também evangelho dele. E somente assim sendo dele, acontece naquelas pessoas específicas. Pastor, queria uma ajuda aí na tradução. Vamos lá. O que esse autor está dizendo depois que estudou esse versículo? Ele está olhando para o que Paulo diz sobre a eficácia do evangelho. E ele diz assim, o evangelho foi eficaz na transformação do pessoal, do povo de Tessalônica. E Deus organizou uma igreja cheia do poder de Deus ali. Porque antes de ser eficiente na vida dos tessalonicenses, ele foi eficiente na vida de quem? De Paulo. O evangelho, quando ele diz nosso evangelho, nós não podemos dizer que cremos no evangelho, se esse evangelho primeiro não se tornar o nosso evangelho. As pessoas não vão acreditar no poder transformador do evangelho, se antes este evangelho não transformar a minha própria vida. As pessoas não vão dar atenção à minha mensagem, àquilo que eu proclamo, se primeiro esse evangelho que eu proclamo não fizer a diferença na minha vida, não for eficaz na minha vida. Nenhum ser cristão, nenhum discípulo de Jesus pode se esquivar, se eximir da responsabilidade de viver o evangelho que proclama. Se eu proclamo o evangelho para ser eficaz na vida do outro, primeiro precisa ser eficaz na minha vida. E quando nós comparamos o apóstolo Paulo com essa circunstância, vamos olhar Paulo. Quem foi Paulo? Paulo foi um perseguidor da igreja. Quem sabia disso? O mundo sabia que Paulo era um perseguidor da igreja. Era um perseguidor, porque ele ia de cidade em cidade aprisionando cristãos e concordando com a morte de cristãos. E ele diz perante o rei Agripa que ele entendia que estava fazendo a vontade de Deus, que estava agradando a Deus. Mas quando ele experimenta o poder do evangelho, a eficácia do evangelho, que não é apenas palavras, mas é poder, na unção do Espírito Santo, em plena convicção, a vida dele foi completamente transformada. Então, antes de ser dos Tessalonicenses, o evangelho foi eficaz na vida do apóstolo Paulo. Por isso nós temos uma cadeia de exemplos. E o exemplo, ele reproduzirá nas gerações futuras as marcas indeléveis de um discípulo. O exemplo, ele vai produzir nas gerações que virão essas marcas que não mudam, que serão difíceis de tirar, porque são marcas de um exemplo, de um processo discipular exemplar. Muito obrigado, minha irmã, por esta água da vida, que dá vida ao meu corpo, né? A sede, que mata a minha sede física, Cristo matou a minha sede espiritual. Então veja bem, quando alguém é um exemplo, este exemplo vai impactar a vida de outro para sempre. Eu particularmente estava nesta semana lendo um pouco sobre liderança e vendo um livro que nós compramos na mão de pastor Josué Campanhã. Pastor Josué Campanhã foi meu professor no Haggai, em um dos cursos que fiz. Mas eu conheço o pastor Josué Campanhã desde a juventude. Ele não me conhece, que fique muito claro isso. Eu é que o conheço, né? Então, ele foi presidente da Juventude Batista Brasileira e foi executivo, aliás. E quando, em 1993, ele organizou com sua equipe o Congresso da Juventude Batista Brasileira em Brasília, e eu participando da liderança aqui em Teresina, eu fui àquele congresso, irmãos, eu olhei para aquele congresso, a estrutura, a dinâmica, tanta variedade de coisas, e eu pensei, a pessoa que administra isso aqui é uma pessoa muito inteligente, é uma pessoa que entende muito. Anos depois, já como pastor, participando de uma palestra com ele e conversando com ele, ele disse assim, olha, Carlos, ali foi uma atuação de Deus, porque 2 semanas antes daquele evento,
a maioria dos contatos dos grupos musicais, das bandas, dos pastores, alguns deles ainda não tinham confirmado nada. Nós estávamos num trabalho de oração assim, sedentos por resposta de Deus, mas naquelas 2 últimas semanas, dia após dia veio chegando as respostas positivas e foi se concatenando cada uma das coisas, e o congresso foi aquela bênção. E aí, irmãos, eu pude compreender que um exemplo, ele não significa dizer que o exemplo, ele é 100%. Quem é 100% é Deus, é Jesus. O exemplo não é como eu sou, mas é como Deus me torna. O exemplo não é como você é, mas é como Deus torna você. É como Deus trabalha na sua vida e através da sua vida Deus se mostrará a outras vidas. É isso que acontece com o apóstolo Paulo e com a igreja dos Tessalonicenses. John MacArthur, falando sobre Paulo, ele diz que a vida exemplar de Paulo servia como um livro aberto para todos os homens lerem e estabelecerem a credibilidade do poder e da graça de Deus. É a eficácia do Evangelho. Quando o Evangelho é eficaz na nossa vida, as outras pessoas poderão olhar a nossa vida e ver como o Evangelho pode ser eficaz na vida delas também. O que a palavra nos ensina, irmãos, que Paulo está ensinando àquela igreja, ou está reconhecendo daquela igreja, é que aquela igreja foi muito positiva ao entender o exemplo de Deus e reproduzir na sua vivência com as pessoas que estão ao seu redor. E então, Paulo vai nos mostrar algumas coisas muito importantes sobre a questão do exemplo daquela igreja em imitá-lo. Versículos de 6 a 8, Paulo começa dizendo assim: vocês são nossos imitadores do Senhor. Vocês imitam a nós, a equipe, Paulo, Timóteo e Silvano, imitam também a Jesus. Agora, Paulo nesses versículos, ele nos traz algumas amplitudes para pensar. Se está tudo bem, então não há sofrimento, é verdade? Não. A Bíblia não diz pare de sofrer. A Bíblia diz, se sofrer, sofra com Jesus. Não perca a fé, sofra comigo, porque eu sofri por você e eu estou com você, mesmo que você esteja em sofrimento. Então Paulo deixa muito claro que aquela igreja, ela vivia o sofrimento das perseguições, o sofrimento das perdas, o sofrimento da dor, o sofrimento de alguém acusando e colocando esse grupo de irmãos como arruaceiros, como eles disseram a respeito de Paulo e de sua equipe. Esses que têm transtornado o mundo chegaram também até nós, chegaram também aqui. E Paulo diz assim: vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor, porque mesmo em meio ao sofrimento, vocês desfrutam da alegria do Espírito Santo. O Espírito Santo traz alegria ao coração de vocês, mesmo em meio ao sofrimento. A alegria, irmãos, ela figura nas Escrituras como fruto do Espírito Santo. A verdadeira alegria, ela é fruto do Espírito Santo. É por isso que a ação do Espírito Santo na vida da igreja, ela é muito necessária para transformar os nossos momentos de dor e de sofrimento em momentos de alegria e de adoração ao nosso Deus. Temos exemplo nesta caminhada missionária de Paulo. Você olha aí capítulo 16 de Atos dos Apóstolos e você vai ver Paulo em Filipos, é a primeira cidade. Os irmãos de Tessalônica conheciam esse episódio na vida de Paulo? Com certeza. Paulo e Silas aprisionados, apanharam, a outra madrugada estão lá adorando a Deus, irmãos, alegres, vivenciando a alegria do Espírito Santo. E então Deus faz um milagre, né? Deus os liberta de forma extraordinária. Quando nós, mesmo em meio ao sofrimento, vivenciamos a alegria da salvação em Cristo Jesus. Quando vivemos a alegria do Espírito Santo em nós, apesar das dificuldades que enfrentamos, nós vamos perceber que os sofrimentos não podem nos parar.
os sofrimentos não podem nos tirar da caminhada de ajuste à vontade de Deus. Muitas vezes, esse sofrimento, na linguagem de Tiago, no capítulo 1, eles são provas para que a nossa fé se fortaleça e assim sejamos mais perseverantes. Sofrimento e alegria, na concepção das pessoas do mundo de hoje e de algumas igrejas do mundo de hoje, essas duas coisas não existem juntas, mas a Bíblia diz sim, vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, isso não é só um jargão gospel, não é só um palavreado para você atenuar a sua dor, essa é a verdade do Evangelho. E quando o Evangelho é eficaz em nós, nós experimentamos isso de maneira muito natural. Mas também, Paulo, além disso, ele vai dizer que a forma exemplar daquela igreja, de olhar o exemplo dele e o exemplo de Jesus, faz deste povo modelo para aqueles que estão perto. Paulo diz assim, vocês se tornaram o quê? Vocês se tornaram modelo para todos da Macedônia e da Acaia. Modelo para os crentes da Macedônia e da Acaia, versículo 7. Irmãos, eu não sei quantos de vocês aprenderam a datilografar. Eu aprendi eu nunca entendi porque a fita da máquina de datilografar era rubro-negra, era flamenguista, não é? E eu era terrível quando eu trabalhava na secretaria de uma escola, datilografando um certificado, e quando eu clicava no tipo, aí saía uma letra vermelha, e eu ficava chateado, não é possível, a máquina quebrou, a fita enrolava, era uma trabalheira. Depois veio a máquina eletrônica, essa eu fiz curso no Senac, não é? De alguém me olhando digitar, diz assim, você fez curso de datilografia, não fez? Eu digo, fiz, por causa da posição das mãos no teclado, não é? Então eu digo, fiz e gostei demais, foi muito bom. Mas como profissional, eu usei muito a máquina de escrever manual. E quando você digita a letra, tecla na letra aqui, você tem o tipo, que é a letra que ele vai, pressiona a fita e sai a letra no papel. Paulo, quando ele diz assim, vocês são modelos para os crentes da Macedônia, da Acaia, essa palavra modelo é essa palavra tipo. O que Paulo está dizendo aqui, que vocês são esses que imprimem a letra correta na vida daqueles que estão ao redor de vocês. O exemplo de vocês está marcando o outro com uma vida onde a eficácia do Evangelho os ajuda a viver o propósito de Deus. Então, a igreja é modelo para os que estão perto, aqueles que nós podemos alcançar. Nós somos esse tipo. Como era terrível quando eu colocava para datilografar um certificado, que a letra estava preenchida, o tipo estava preenchido. Em vez de sair um A, saía quase que um O, porque saía preenchido. Era um certificado perdido. E quando nós olhamos a nossa vida como esses que devem imprimir a forma em que aqueles que estão ao nosso redor devem viver a vida com Cristo, se a nossa vida estiver preenchida com coisas que não agradam a Deus, vai sair um discípulo diferente daquilo que Jesus quer. Igreja, vocês são esse modelo para os que estão próximos, para imprimir na vida dos outros o modelo da vida de Cristo. Assim o Evangelho é eficaz na nossa vida e passa a ser eficaz na vida do outro. Então, ele diz, vocês se tornaram nossos imitadores. Vocês estão fazendo do jeito que nós fizemos, porque nós aprendemos com Jesus. O impacto do exemplo de Paulo e de seus colaboradores naquela igreja foi tão transformador que aquela igreja reproduz o modelo de vida cristã comprometido que Paulo e seus colaboradores tinham com Cristo. Mas não somente isso, Paulo diz que essa imitação, esse exemplo, ele se torna inspiração para os que estão longe. Você pode observar na sua escritura
que a partir do versículo 8, Paulo diz que o evangelho, partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Caia, mas não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. A inspiração. Você pode inspirar pessoas que estão distantes daqui, pela vivência da fé e do evangelho de Jesus. A eficácia do evangelho em transformar a nossa vida e nos capacitar para viver a vontade do Senhor pode impactar e inspirar pessoas do outro lado do continente. Nós teremos agora em novembro o Multiplique Global. É interessante que o Multiplique da Igreja Multiplicadora, Junta de Missões Nacionais, ele começou como um Congresso Multiplique Nacional. E então a visão cresceu, o evangelho se expandiu no Brasil, muitas pessoas compreenderam os princípios, começaram a viver os princípios, e essa visão se torna inspiração para mais pessoas, e começam a viver e ganhar discípulos, e multiplicar discípulos, transmitindo o evangelho, vida da vida, e então se tornou Conferência Nacional Multiplique. Irmãos, a visão igreja multiplicadora tem sido inspiração para pessoas em outros países. Este ano o Multiplique será um Multiplique global. Teremos pessoas da América Latina e da Europa que vêm para aprender a fazer discípulos dentro da visão de igreja multiplicadora, conosco, os batistas brasileiros. Este ano, antes, pastor Fernando Brandão está indo na Noruega pregar e falar sobre os princípios. As igrejas no mundo estão sendo inspiradas por aquelas igrejas batistas brasileiras que estão vivendo a visão de igreja multiplicadora. Aquilo que vivemos aqui impacta não só os que estão ao nosso redor, mas impacta aqueles que estão distantes de nós, porque ouvimos falar da fé dos Tessalonicenses. Ninguém precisa contar, nós já temos acompanhado. Irmãos, e as pessoas têm e vão dizer, ouvimos falar do trabalho da Igreja Batista da Vermelha. Ninguém precisa contar, nós temos visto o impacto exemplar desta igreja na comunidade. Bom, partindo então para o nosso último ponto, nós temos que o que de fato moveu essa transformação em Tessalônica? O que de fato aconteceu? A eficácia do evangelho pregado pelo apóstolo Paulo e sua equipe. Eles viveram, foram exemplos. A igreja dos Tessalonicenses copiaram o exemplo e se tornaram exemplos também. Impacto de um exemplo na vida. Agora, eu gosto sempre de esmiuçar no sentido de o que de fato aconteceu. No coração, na alma, o que aconteceu de fato. Nós seres humanos temos às vezes a tendência de colocar as coisas no geral. Deus é amor. Deus é amor. Mas o que significa isso? Deus é amor para você. O que de fato isso impacta a sua vida? Então, quando nós olhamos esses elogios do apóstolo Paulo àquela igreja, o reconhecimento que eles são eleitos, que eles são exemplos, que eles têm sido transformados, em meio aos sofrimentos, têm experimentado a alegria da salvação e têm contagiado outros com esta alegria. E então Paulo diz assim, olha, as pessoas têm reconhecido a maneira como vocês voltaram para Deus, como vocês se converteram ao Senhor, foi de maneira extraordinária, de maneira profunda. Não tem aquelas pessoas que você encontra por aí e diz assim, não, eu já fui gospel, eu já fui evangélico, eu já fui da igreja, mas ninguém será capaz de dizer assim, eu já fui de Jesus. E você sabe por que ninguém pode dizer eu já fui de Jesus?
Porque quem foi de Jesus nunca deixa de ser. Quem foi de Jesus sempre será de Jesus. Então as pessoas, quando elas se reconhecem afastadas da igreja, afastadas do gospel, elas não estão dizendo que um dia estiveram como parte do corpo de Cristo. Elas podem ter estado no meio da igreja, foram para os acampamentos, celebraram nas vigílias, comeram do lanche nas vigílias, estiveram celebrando nos momentos de louvores, tocando, até pregando, evangelizando em Demerval Lobão, ou em qualquer outra parte, mas nunca experimentaram a transformação no seu interior. É por isso que nós precisamos ter muito cuidado quando olhamos para aqueles que estão distantes de Deus, para não dar a eles a condição de filhos de Deus, quando nós não temos essa capacidade. Só Deus o pode fazer. Quem é de Jesus nunca deixa de ser. E esse é o grande, digamos, o grande plot dessa vida daquela igreja. Eles se voltaram para Deus de forma transformadora. Na prática, como isso aconteceu? Paulo diz, deixaram os ídolos, abandonaram a idolatria. Na prática, porque não adianta eu dizer assim, eu creio em Jesus, mas meu coração é da Souza Cruz. Não. Não adianta dizer assim, eu sou de Jesus, mas eu tenho um negocinho aqui que eu não posso dizer que eu consumo. Eu sou de Jesus, mas eu não creio que beber uma cervejinha no final de semana seja pecado. Eu sou de Jesus, mas que é isso? Homem é homem tem que ter outra mulher fora. Homem é homem. Não aceite isso não, irmã. Olha, o que a palavra diz é que aquele povo de Deus, a conversão deles foi radical. Deixaram os ídolos. Agora eles não adoram mais o que não é Deus, ou quem não é verdadeiramente Deus. O apóstolo Paulo vai usar uma palavra que eu acho muito interessante, uma expressão que ele diz assim, que eles deixaram os ídolos e eles se voltaram para Deus para adorar um Deus vivo e verdadeiro. É o ponto seguinte, quando ele diz para servir o Deus vivo e verdadeiro. Em oposição à primeira frase, ele está dizendo, antes nós estávamos servindo a ídolos, que eram mortos e eram falsos, não tinham poder, mas agora nós servimos a um Deus vivo e verdadeiro. Está entendendo? O que aconteceu na vida daquelas pessoas é que fez com que elas se tornassem exemplos e impactassem outras vidas. Nossas vidas, irmãos. É isso. Precisamos estar atentos para que não estejamos adorando ídolos. Pastor, que é isso? Eu não adoro ídolos. Não estou falando de imagem. Eu estou falando de qualquer coisa que pode substituir o lugar de Deus na sua vida. Sua família, você mesmo, seu dinheiro, sua condição social, sua beleza. Qualquer coisa que substitui o lugar de Deus na vida do homem é um ídolo seu. A própria igreja pode se tornar um ídolo. E nós precisamos entender que o primeiro lugar é para Deus. Voltar-se completamente para Deus, para servir, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. E esperar o Filho. A esperança, meus irmãos, presente naquilo que aquela igreja cultivava como fonte da sua esperança, como fonte das suas forças para prosseguir. O apóstolo Paulo está nos ensinando, irmãos, através desta carta, o Espírito de Deus está nos ensinando, através desta carta, a sermos exemplos, a nos sentirmos o impacto desse exemplo de Paulo aos Tessalonicenses, o impacto dos Tessalonicenses, aquelas igrejas e aquelas cidades ao redor, e a inspiração que eles causavam naqueles que estavam distantes. Um comentário da Bíblia King James atualizada, ele diz que ao receber o Evangelho, com a alegria indestrutível daqueles que têm certeza de que Cristo habita em suas vidas,
os cristãos de Tessalônica passaram a ser exemplos, padrão a ser seguido e discipuladores de todos à sua volta e por toda a Grécia. Olha o impacto desse exemplo. Como isso marca e deve marcar a nossa vida. Partindo para nossas conclusões, vamos aos nossos insights doutrinários. Você mais direto aqui nesses insights doutrinários, irmãos. Insights doutrinários. Esse texto tem pelo menos 5 insights doutrinários, mas eu priorizei 2. O primeiro é quanto à eleição. Paulo diz assim: vocês sabemos que vocês são eleitos. Eleição é uma doutrina bíblica e é uma doutrina batista, não é? De acordo com a nossa declaração doutrinária, eleição é a escolha feita por Deus em Cristo desde a eternidade, de pessoas para a vida eterna, não por qualquer mérito, mas segundo a riqueza da sua graça. Antes da criação do mundo, Deus, no exercício da sua soberania divina e à luz da sua presciência de todas as coisas, elegeu, chamou, predestinou, justificou e glorificou aqueles que, no correr dos tempos, aceitariam livremente o dom da salvação. Assim, nós, os batistas, cremos sobre a eleição. Você é eleito não porque Deus olhou para a irmã Socorro e disse, para o céu. Olhou para o irmão, olha, vai passar primeiro por um lugar difícil, mas vai. Aquela lá não vai, não. Não é assim que Deus faz a sua escolha, mas a Bíblia nos deixa muito claro que Deus, Ele escolhe em Cristo. Irmãos, leia o livro de Colossenses, os 3 capítulos. Ali você vai ver a palavra dizendo, Ele, nele, por Ele. Você vai ver como as Escrituras colocam em Cristo o centro e o poder para todas as coisas. Mas não só isso. Se está na leitura bíblica, quando você lê o Evangelho segundo João, leia pensando assim, eu vou encontrar aqui eleição. Vou entender eleição no livro, no Evangelho de João. E você vai perceber que Deus, nas suas Escrituras, diz que só em Cristo, você, eu, qualquer ser humano, só entra no reino de Deus por meio de Cristo. A eleição é em Cristo. Não tem a ver com nossas obras, não tem a ver com méritos, mas a eleição segue os preceitos que Deus já colocou. O segundo item doutrinário, também vou usar o trecho da nossa declaração de fé, é sobre a Bíblia. Há muitas pessoas que dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus. Outros dizem que a Bíblia se torna a palavra de Deus. Tem outros que dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus. Para nós, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. Alguém diz assim, mas foram humanos que escreveram. E você queria que fosse quem? Borboleta? Já pensou? A Bíblia é escrita para humanos lerem. Então, é linguagem humana. É o registro da revelação que Deus fez de si mesmo aos homens. Sendo Deus seu verdadeiro autor, foi escrita por homens inspirados e dirigidos pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo explica isso, Pedro explica isso. Jesus diz que sua palavra não passa jamais. É a palavra de Deus. As Escrituras é a palavra de Deus. E então vamos às nossas aplicações práticas. Primeiro, irmãos, quando nós olhamos para o impacto do exemplo, vamos pensar no Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Dessa forma, a vida do crente ela precisa demonstrar a eficácia desse poder em sua transformação pessoal. Assim Paulo demonstrou, impactou os Tessalonicenses viveram essa eficácia do Evangelho e impactaram os próximos e os distantes. Como está a eficácia do Evangelho na sua vida? Como o Evangelho tem transformado você? Você crê mesmo no Evangelho? No que Jesus diz, no que Jesus ensina? Precisamos avançar nisso, irmãos. Segunda aplicação prática, os sofrimentos vivenciados na caminhada da vida não podem tirar a alegria e o contentamento da comunhão com Deus. Às vezes nós estamos em sofrimento, irmãos, mas Deus não se distancia de nós quando estamos em sofrimento.
Ele está sempre perto de nós. Às vezes as pessoas dizem assim, eu estou em sofrimento, não tenho nem orado. Quanto mais você deixa de orar e de conversar com Deus nos seus momentos difíceis, mais difíceis eles ficarão. Porque é Deus que nos dá a vitória, irmãos. Não tem outra. Não adianta alguém vir e rezar uma oração. Não vai adiantar se não estivermos perto de Deus. Então os sofrimentos não podem impedir a alegria da salvação na nossa vida, o contentamento da comunhão com Deus. Em sofrimento, adore a Deus, louve ao Senhor, alegre-se na presença de Deus. Devemos ser exemplos nesta terra, focados na pátria por vir. E lá seremos plenamente realizados para a glória dele. Amém? Como está a sua vida nesses instantes difíceis? Está se aproximando mais de Deus ou se afastando dele? Por último, a nossa terceira aplicação prática diz respeito, irmãos, à conversão em si. A conversão a Cristo ou em Cristo é uma mudança radical de vida. É uma virada no rumo que antes se seguia. É voltar-se para o Deus vivo e verdadeiro. Isso é conversão. É essa metanoia, né? Você está indo para um lado e aí você olha para Cristo e volta para Cristo, volta para Deus. Você faz o caminho oposto ao que você estava indo. Às vezes há pessoas que dizem, eu me converti agora, ainda vai passar um tempo para eu corrigir algumas coisas. Só se você quiser, só se a sua conversão não foi plena. Porque a partir do momento que nós nos convertemos, nós começamos a tirar. Não quero mais isso, não agrada a Deus, isso não importa, isso não tem prioridade na minha vida. Isso aqui que eu considerava o must para a minha vida está fora, não tem a ver com a vontade de Deus. E então você começa o processo da santificação. Que Deus aplique a palavra nos nossos corações. Sejamos impactados por exemplos, mas também sejamos exemplos que impactem outras vidas a caminharem com Cristo. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar, irmãos, vamos encerrar esse tempo agradecendo ao nosso Deus, porque Deus nos tem dado essa oportunidade. Irmãos, tantas pessoas, você não imagina quantas pessoas gostariam de estar sentado nessa cadeira que você está, nesse ar-condicionado gostoso, tranquilo e calmo, ouvindo uma palavra preparada para edificar a sua vida e lhe ajudar a melhorar a sua vida com Deus. Nesse momento elas estão em desespero por aí, elas estão sendo perseguidas, elas estão com angústias na alma, que amanhã você vai saber de pessoas que tiraram suas próprias vidas, porque hoje não tiveram um encontro com Jesus. E o desespero encheu seus corações. Mas Deus nos dá o privilégio de estar aqui, irmãos. Um lugar preparado para você meditar e conversar com Deus e tomar uma postura diferente na sua vida. Deus bendito, Pai misericordioso, nós te agradecemos, porque o Senhor nos tem dado a alegria de nos reunirmos neste lugar e de, ó Deus, engrandecer o teu nome através de louvor, de adoração, através, Senhor Deus, do projeto de resgate que o Senhor pôs em execução em nossas vidas através de Jesus. Agora o Senhor nos quer levar a viver uma vida de mais santidade, de mais consagração, de mais fidelidade, de mais unidade, de mais força, de mais frutos. Meu Deus, nós queremos isso, meu Pai, mas sabemos que a eficácia do Evangelho precisa atuar em nossas vidas de tal maneira que vençamos essas limitações, essas circunstâncias que nos impedem de viver a verdade do Teu Evangelho em plena efusão, Pai, em nós. Em nome de Jesus, nós bendizemos o Teu nome por cada um que aqui está, porque sabemos que, ainda que não tudo que foi dito aqui, mas eu creio que aquilo que o Senhor quis falar especificamente a cada um ouviu, e que isso faça uma mudança em nós, Pai, para que possamos, observando exemplos daqueles que são exemplos para nós,
possamos também ser exemplos para outros e conduzir outros a conhecer a Cristo como Salvador, começando com a nossa vida de consagração pessoal a Ti. Obrigado por tudo que o Senhor nos tem dado. Nós, ó Deus, queremos clamar por esta semana, na vida de cada um aqui presente, de cada família desta igreja, que o Senhor esteja manifestando o Teu poder na vida de todos os Teus servos. Enquanto a igreja continua orando, não posso sair daqui sem fazer um convite para você. Você que está conosco, que ainda não entregou sua vida a Jesus e quer fazê-lo nesta noite, você pode fazer levantando uma de suas mãos nesta noite. Observar o exemplo de Cristo e viver Ele na sua vida. Mas talvez Deus esteja chamando você para fazer um ato de renovação de aliança com Ele. Esta é a hora. Talvez você tenha sido relaxado em alguma coisa na sua vida. Eu não preciso saber disso. Você sabe. E Deus está chamando você para assumir um compromisso de ser exemplo para outros e de conduzir outros para Cristo. Então não deixe de dar respostas para Ele. Temos feito pouco no reino de Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.